Assim como o refis do Fundo Rural, outros assuntos preocupam muito o produtor rural. Apesar dos programas de infraestrutura do governo nos últimos anos, os investimentos na área de infraestrutura são bem menores do que deveria acontecer. Um estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, mostra que nos últimos 20 anos o Brasil investiu uma média de pouco mais de 2% do PIB brasileiro em infraestrutura. Falta de investimento na infraestrutura é o assunto do Bom Dia Entrevista. E para tratar sobre esse assunto, eu converso agora com o João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio do SBA. João, muito bom dia para você. Bom dia. João, de 2001 até 2014, a média de investimentos foi de 967 bilhões, equivalente a 2,18% do PIB brasileiro. Se formos comparar com outros países emergentes, o ideal seria, no mínimo, 4% de investimento em infraestrutura. Pergunta que não quer calar, João. A nossa safra está tendo problema com escoamento. Será que o grande problema é essa falta de investimento nos últimos 20 anos? Com certeza, o Brasil hoje vive um drama. Você tem um déficit na Previdência de 268 bilhões de reais em 2017. E nós sabemos quanto nós gastamos em toda a malha ferroviária, rodoviária, aquaviária e aérea? O DENIT, que é o órgão responsável, gastou 10 bilhões. Ou seja, o déficit da Previdência é 26 vezes maior do que os investimentos em infraestrutura. A hora que a infraestrutura não recebe investimentos, seja para ampliação, modernização, conservação, a situação fica complicada, encarece tudo, encarece os fretes, atraso, as entregas, é um problema generalizado. Um exemplo disso é a BR-163, que é uma vergonha para o Brasil. Essa BR-163 faz 30 anos que estão construindo. Uma das principais vias que cortam o Brasil com a produção agrícola. E não roda caminhão ali. Não pode rodar. Aquela região chove 2.500 milímetros, 2.800 milímetros. E faz 30 anos está construindo. Você teve no governo, do primeiro governo do Lula, a dona Marina, que era então ministra de Meio Ambiente do país, o IBAMA segurou durante 3, 4 anos a licença lá, atrasou o processo. Hoje, faltam 65 quilômetros. Faz quantos anos que a gente mostra matérias aqui todos os anos? Todo ano. Porque o Mato Grosso, ele ficou num dilema, ele está embretado, ou seja, ou ele carrega por Miritituba, no Pará, e joga em barcaça para baixar o custo, ou inviabiliza a produção no Mato Grosso. Se você pensar hoje, para transportar de Sorriso a Santos, é R$360 por tonelada. Isso aí representa 20 e poucos reais por saca de grãos, 22, 24 reais por saca. O milho vale 30 no porto. Quanto vai receber o produtor? Não tem, é inviável. Então, Mato Grosso mudou, ele que é o maior produtor de grãos do Brasil, com 50 e poucos milhões de toneladas de grãos, ele mudou. Em vez de descer para os portos do Sudeste ou do Sul, como é o caso de Santos ou Paranaguá, ele passa para Miritituba, se investir em Miritituba, terminais fluviais de última geração, só que esqueceram que falta a BR-163. Faz quantos anos que se fala isso? E nesse momento, o que estão fazendo na BR-163? Fazem impostos para segurar os caminhões, para não deixar os caminhões chegarem até os pontos que está difícil de passagem. Caso contrário, os carros vão ficar sem água, sem alimento, ficam parados. É uma solução quebra-galho, ou seja, apenas para amenizar o problema agora, não resolveram o problema. João, nós temos uma tela aqui, um gráfico que mostra os investimentos em infraestrutura. Vamos dar uma olhada? Vamos ver aqui. Esse gráfico, olha lá, investimentos federais em transporte. 10 bilhões, aquilo que nós comentamos, ou seja, o déficit da Previdência é 26 vezes maior. E eu pergunto para você, Antônio, qual é o parlamentar que está preocupado com isso? Qual é o parlamentar que está preocupado em mostrar que o Brasil tem que fazer uma reforma da Previdência para não parar o país? Porque os investimentos em infraestrutura são os que viabilizam os empreendimentos. Não adianta você plantar no Mato Grosso se você não tem para quem transportar, para quem exportar, para quem consumir. Então, o que acontece? Faltam recursos para isso. O que o governo poderia fazer?
pelo menos ampliar o processo de concessão, ajuda um pouco. Pelo menos as empresas que receberem a concessão têm a obrigação de duplicar, de melhorar, de manter em estado razoável as rodovias. Nós estamos falando na 163, mas se você olhar as federais no Brasil como um todo, você tem problemas homéricos, seja de ponte, seja de buraco, seja de sinalização. O número de pessoas que morrem por ano nas rodovias brasileiras passa de 40 mil pessoas por ano, ou seja, sem contar as que sofrem danos permanentes, injúrias permanentes. Então, hoje, as rodovias com 7 bilhões para atender 70 mil quilômetros de asfalto, é nada, não funciona. Ainda mais na máquina pública, que gasta pouco e gasta mal também, né? São duas coisas que estão umbilicalmente ligadas. Então, ou o Brasil muda, ou seja, nós temos que ampliar os investimentos, ou o Brasil fica patinando em recessão, desemprego, sem renda, porque isso aí é fundamental que seja feito isso aí. Se não investir, não tem como crescer o país. João, um dos assuntos sobre infraestrutura é a BR-63, não tem como não falar disso, e há anos que esse problema é recorrente no Brasil, acontecem filas por lá, e em Brasília uma comissão vem acompanhando esse cronograma de trabalho e também para evitar maiores prejuízos nesse ano de 2018. E nós temos uma reportagem que veio de Brasília com o Odacil Canepa, vamos ver. O tráfego na BR-163, no estado do Pará, permanece parcialmente interditado para caminhões carregados. O trecho é em Novo Progresso. Nesta semana, a interdição rumo aos portos obrigou caminhoneiros a uma espera média de 125 horas. A execução da obra está sendo comandada pelo Exército. São mais de 200 pessoas envolvidas. Segundo o DENIT aqui em Brasília, o fechamento da BR-163 é preventivo. O DENIT, junto com o Exército, ele faz um fechamento prévio para fazer as obras de manutenção para devolver a trafegabilidade. Então, hoje, você não tem ninguém lá desassistido da questão da operação do tráfego. Existem 4 pontos de monitoramento, pessoas fazendo relatórios que são postados 2 vezes ao dia num site que nós criamos e, além disso, esses boletins são disparados para embarcadores, transportadores, tradings, produtores de soja. Então, nós temos boletins diários da situação de trafegabilidade desse trecho. Especialistas do setor de infraestrutura garantem que a operação do Exército e do DENIT é necessária e que está sendo feita até mais organizada do que no ano passado. Agora, hoje cedo, por exemplo, 540 caminhões já foram liberados para passar. Então, o que está acontecendo é isso. Ele está sendo liberado por partes, né? Ele está cuidando desse trecho, está fazendo pare-siga, está fazendo todo o trabalho de monitoramento e está fazendo obra. E está retirando os caminhões também que têm problema de subir a serra, né? Ainda faltam 65 quilômetros para a conclusão da obra. Odacil Canepa para o SBA. João, não tem ninguém desassistido, mas também não tem asfalto. Não tem asfalto e não pode trafegar. Pior é isso. As empresas têm contratos de embarque de soja, agora nesse momento soja. E não consegue chegar em Miritituba, vai ter problema, vai ter multa, vai ter atraso, vai ter que pagar navios que ficam esperando. Ou seja, isso quem vai pagar é o produtor. Vai sair no lombo dele, vai ser descontado no preço que eles vão pagar pela soja lá do produtor de Mato Grosso, que já está apertado, já está no custo praticamente, e com essas quebras de contrato, com essa dificuldade, com esse atraso, com esse processo. Esses 65 quilômetros, faz anos que eu escuto falar neles. O que eu fico com inveja é quando a China, os caras construíram, mostraram na internet uma estação de trem em 20 e poucas horas. Aqui no Brasil, 4, 5, 8 anos se arrastando para fazer 150 quilômetros de asfalto lá. Na região amazônica, você tem 6 meses por ano que você pode trabalhar. 6 meses não dá. Nesse momento agora é só quebrar galho, é só tirar os caminhões que estão atolados, porque não tem como você botar cascalho, como você... Teria que ser feito um trabalho, ou se asfalta, o certo seria asfaltar, ou, na pior das hipóteses, cascalhar, tirar a água da estrada, levantar o grid da estrada para que não acumulasse água, para tentar passar. Porque as carretas hoje são tudo bitrem.
transporta 52 toneladas. Ela só tem tração no cavalo, não tem tração nos vagões que estão atrás das carretas. Então o que acontece? Ela vai puxando, ela vai lavrando, ela forma um sulco no meio da estrada. Sim. Então não tem como passar. Botar a trator de esteira, puxa e vai fazer aquele sulco. Inviabiliza a passagem. Carro pequeno, então, é um caos. Você fica numa situação extremamente difícil para andar numa rodovia igual a essa. O bom de tudo isso é que, independente da infraestrutura logística que o Brasil tem, o Brasil continua produzindo cada vez mais, temos safras recordes, nós temos previsão de safra recorde para esse ano também. O produtor faz o trabalho dele só lá em cima, que eles não fazem, né, João? Essa questão de infraestrutura ontem foi um negócio bem emblemático. Ontem caiu um viaduto em Brasília. Ou seja, não se faz manutenção, não se toma cuidado, acontece o que aconteceu em Brasília ontem. Só que lá em Brasília ficou bem perto do Congresso, bem perto do Palácio do Planalto. Então eles viram o que é a falta de cuidado na infraestrutura. Só que infelizmente ninguém vai lá na 163, lá perto de Miritituba, para ver o que é o barral, como é que os caminhões, o que os caminhoneiros enfrentam lá. Tudo isso acaba repercutindo. Quem é responsável anda de helicóptero, João. É de helicóptero, ou só vê imagens por televisão, né? Tem que ver ao vivo e a cores, lá no meio do caminho lá. Bom trabalho para você, até amanhã. Obrigado, bom trabalho.